Bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar de Visão. Descubra um novo modo de pensar sua infraestrutura de TI. Nesta ocasião, nos acompanha o nosso companheiro Diego Laborea. Diego, quando quiser, podemos começar. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde nesta quinta-feira. Parece que tem alguém já pedindo aqui alguma dúvida. Todo mundo ouvindo direitinho aí? Sim, dá para escutar bem. Legal, legal. Ótimo. Muito bacana. Então, pessoal, boa tarde. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês, para a gente começar aqui rapidamente. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês precisarem aí, e a gente vai tentando responder de forma online aqui, ok? Ótimo. Então, boa tarde para todo mundo. O meu nome é Diego Flaborea. Aqui eu trabalho na VMware, sou especialista em armazenamento e disponibilidade. E aqui na VMware, essa área é a área que cuida de hiperconvergência, que é o nosso assunto de hoje, tá? Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de hiperconvergência ou não. Se vocês quiserem postar aí, quem já ouviu falar de hiperconvergência, quem já ouviu falar de vSAN, para eu ter uma ideia aqui de como que a gente está. Deixa eu só colocar aqui as perguntas aqui direitinho. Legal, legal. Então a gente vai entrar um pouco, vamos falar, ter um rápido overview de vSAN e entrar um pouquinho em técnico. Se vocês tiverem as dúvidas, como eu falei, dúvidas técnicas ou dúvidas comerciais, a gente vai tratando aqui tranquilamente. Fiquem à vontade, ok? Então, por que mudar a forma de pensar, né? Acho que o título da apresentação é justamente porque a hiperconvergência ela faz com que a gente pegue uma infraestrutura que a gente está acostumado a trabalhar durante os últimos 20 anos aí, 19 anos, né? Porque a infraestrutura com SAN ela se popularizou muito perto de 1999, 2000, e a gente mudar a forma de pensar essa infraestrutura, consolidando essa infraestrutura em menos hardware e mais software, por vários motivos. Tá? Então, se a gente pensar, vamos pensar no nosso dia a dia, tá? Se a gente pensar no nosso dia a dia, pensar nos nossos telefones celulares hoje em dia, se a gente ainda pode chamar de telefone celular, né? Porque a gente fala muito de smartphone, né? Mas a parte de telefonia do nosso aparelho, ela é uma função, né? Esse aparelhozinho que é quase um computador hoje, basicamente, ele pode ser comparado a uma infraestrutura hiperconvergente, porque ali dentro desse aparelhozinho você tem várias funções que antes eram feitas por produtos separados. Então você tem a foto, você tem o celular, você tem o videogame, né? Você tem vários aplicativos ali de redes sociais, né? Então, agora você tem as fitas métricas, você tem o relógio, você tem tudo isso embarcado em uma única camada, né? Um único equipamento, um único dispositivo, tá? Então, você eliminou a necessidade de ter vários dispositivos para fazerem coisas diferentes, sendo que agora você pode ter todas essas funções dentro de um dispositivo só. E você pode ver que essas funções todas elas são feitas a partir de software. Então, você tem um hardware ali, que é um computador, e ali dentro todas as outras funções são feitas a partir de aplicações que são basicamente software, né? Raramente você necessita de um hardware específico para executar uma função específica. No caso, você pode ver a questão da câmera, né, fotográfica, é algo que você precisa ter o hardware ali específico para fazer funcionar. Agora, é uma exceção à regra, né?
A infraestrutura hiperconvergente, ela pode ser comparada hoje ao smartphone, por exemplo, tá? Então, eu gosto muito de fazer a seguinte comparação com relação à nossa vida, né? Eu não sei quem de vocês aí gosta de moto, tá? Mas quem gosta de moto conhece um ditado que diz o seguinte: existe aquele motoqueiro ou motociclista, né, que já caiu, e existe o motoqueiro ou motociclista que ainda não caiu. E a hiperconvergência, ela é assim, tá? Hoje em dia, se você não adotou ainda a hiperconvergência e não está planejando, pode ter certeza que a sua empresa, em algum momento, vai adotar a hiperconvergência. Se não for para o ambiente inteiro, vai adotar a hiperconvergência para determinados workloads. E uma pergunta que muita gente me faz é: Diego, a hiperconvergência, ela tem que substituir toda a minha infraestrutura? Quer dizer, eu tenho que pegar tudo que eu tenho hoje, jogar fora e colocar hiperconvergência? É isso? É disso que se trata? E a minha resposta é sempre não, né? Não é essa a ideia hoje, né? Principalmente no nosso mercado latino-americano, brasileiro, não é você simplesmente virar uma chave, né? Você tem uma evolução, tá? É como, de novo, fazendo a comparação aqui com os smartphones, né? Se você pensar na questão dos smartphones, você tem smartphones hoje com imagens lindas de fotografia, mas eles não acabaram com as câmeras fotográficas, certo? As câmeras fotográficas, elas continuam aí. Elas são mais raras, você encontra talvez menos pessoas com câmeras, né? Mas o smartphone fez duas coisas importantes, né, pelo mercado de fotografia. A primeira coisa foi baratear as câmeras fotográficas, né? Então, hoje as câmeras têm uma tecnologia melhor e elas são mais baratas. E a segunda foi tornar as câmeras algo mais especializado. Então, quem tem um smartphone e gosta de tirar foto, vai se sair muito bem usando smartphone. Mas se você é apaixonado, se você precisa de alguma função específica da câmera fotográfica, como, por exemplo, trocar uma lente, colocar uma lente telescópica, por exemplo, né? Porque você precisa tirar uma foto, de repente, debaixo d'água, então você precisa ter uma câmera resistente à água, ou você precisa tirar uma foto dentro de um vulcão, ou você precisa tirar uma foto de algum animal mais perigoso, precisa ser longe, né? Tirar a foto de uma determinada distância, então você precisa de uma lente que tenha realmente essa capacidade de tirar uma foto com bastante distância. Então, para coisas específicas, você vai acabar usando a câmera fotográfica. Essa é a relação entre hoje, né? O storage array, que seria a câmera fotográfica, o storage externo, e a hiperconvergência, que seria o smartphone. Então, a hiperconvergência, ela vai acabar entrando no mainstream, dominando boa parte dos workloads, do workload virtualizado, principalmente, mas para questões específicas, você vai ter dispositivos de storage específicos, né? Quem aí não conhece um dispositivo da EMC chamado Isilon, né? Esse é um dispositivo de armazenamento bem específico. É exatamente o que o Dário está falando. A pergunta que todo mundo faz é: com a hiperconvergência o storage morre, né? O storage, com a hiperconvergência, você não precisa mais ter um storage externo. Não é mais necessário você ter um storage externo. Isso não significa que você precisa eliminar o storage externo imediatamente com a adoção do vSAN. Você pode continuar, o storage externo ele pode coexistir com o vSAN para que você preserve o investimento que você já fez e você possa ter características específicas ali. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Como eu estava falando do Isilon, né? O Isilon é um storage da EMC específico para scale-out NAS, né? Para armazenar bilhões de arquivos, fazer arquivamento, né? Armazenar dados frios, né? E é um storage barato. Então, por que não preservar o investimento no storage que eu já adquiri e fazer ele conviver com a minha hiperconvergência? Só que a hiperconvergência utilizando o vSAN,
ele elimina a necessidade de você ter um storage externo, tudo bem? Porque o storage ele passa a ser virtualizado dentro dos servidores. E a hiperconvergência hoje, ela não é mais vista só como uma forma de substituir o storage externo ou como uma forma de simplificar o ambiente. O Gartner e os analistas de mercado, eles já definem a hiperconvergência como a base da infraestrutura moderna para que você consiga entregar formas ou modelos de cloud para que você possa transformar a sua infraestrutura em uma infraestrutura definida por software. Então, hoje a hiperconvergência, ela não é somente, ela não deve ser pensada somente uma forma de você consolidar tudo que você tem hoje lá, rede, storage e servidores, consolidar tudo dentro de uma camada só. Ela é a fundação, ela é a tecnologia essencial para que a gente possa fazer com que a nossa infraestrutura evolua. Se a gente olhar quais seriam os passos necessários, isso aqui, na verdade, é uma receitinha de bolo para fazer com que para fazer com que a nossa infraestrutura evolua até chegar no modelo dinâmico, o modelo de nuvem. Porque hoje, quando você pergunta para grande parte das empresas, né, qual que é o grande objetivo da infraestrutura, o que eles têm de projeto, todo mundo fala de nuvem, né? Só que muita gente pensa na nuvem como uma forma de você reduzir custo, eu vou mandar para a nuvem pública e tal. E a nuvem, especificamente falando, né, ela é muito mais um modelo de operação do que o modelo de alocação, se ela é pública, ou se ela é privada, ou se ela é híbrida, tá? Muitas empresas vão acabar adotando o modelo de nuvem híbrida, vão ter muito dos workloads dentro de casa e utilizando workloads fora. Mesmo quando a gente não pensa em nuvem híbrida, a gente já está usando nuvem híbrida, né? Quem aí hoje não usa, por exemplo, o OneDrive, quem não usa Office 365, quem não usa aí o Dropbox, né? Então, todas essas soluções em que a gente tem um pedaço do dado aqui, um pedaço do dado fora, a gente acessa tanto do smartphone, quanto do notebook, quanto do desktop. Essas soluções, elas são soluções de nuvem híbrida, tá? Então, se o provedor de nuvem pública, como a Microsoft Azure, o AWS, a Google, etc., se eles conseguem entregar uma infraestrutura a custo baixo, que todo mundo entende que a nuvem pública é uma infraestrutura a custo baixo, né? Por que a gente não consegue fazer a mesma coisa com a infraestrutura privada, né? Que geralmente chama-se de on-premise? Por que a gente não faz a mesma coisa na infraestrutura on-premise? E o modelo de software defined é exatamente a forma que a gente tem hoje para não só reduzir o custo com o ambiente on-premises, mas para transformar esse modelo de 3 camadas, que é um modelo engessado, com muito hardware, muita complexidade, em um modelo mais simples, mais barato e mais fácil de operar. Tá? E a hiperconvergência, ela vem justamente como o primeiro passo. Tá? Então, a hiperconvergência, ela é não só o primeiro passo, né, mas ela é a ação fundamental que tem que ser feita dentro da infraestrutura para que você tenha todas as camadas virtualizadas. Então, você tem que ter lá rede virtualizada, você tem que ter storage virtualizado, você tem que ter a computação virtualizada através do hypervisor, né? Para que a gente consiga entregar, por exemplo, a camada de automação. E para quem quer colocar orquestração no ambiente, depois disso, para entregar a camada de orquestração. Antes disso, existem várias oportunidades. Quando a gente começa a falar de vSAN, a primeira coisa que a VMware faz nos nossos clientes é fazer um assessment. Então, a gente olha para o ambiente como um todo e tenta entender quais são as possibilidades de consolidação que tem naquele ambiente. Então, logo no sizing, né, nesse assessment que a gente faz, a gente consegue já economizar muita grana em hardware,
porque a gente consegue consolidar muitas vezes os servidores, a quantidade de servidores em menos, em metade da quantidade de servidores muitas vezes que existem no ambiente. Porque a tecnologia de processamento hoje é mais atual, porque a gente está transformando em tudo em software defined, você não tem tanto overhead na camada de storage, por aí vai. E você elimina, como eu disse, né, você pode eliminar toda a camada de armazenamento e de SAM, ok? Então, pensando aí no modelo de Software Defined Data Center, né, como que a gente encaixa aqui, ou no modelo de 3 camadas, onde que a gente encaixa a hiperconvergência, ou vSAN? Então, se a gente pensar hoje no modelo que a gente tem lá a camada de computação e memória, que hoje está virtualizada muitas vezes lá com vSphere, a camada de storage, a camada de rede de segurança e a camada de gerenciamento e automação que vai permear tudo isso daí. Legal? O Marcelo perguntou aqui, o assessment é realizado pela própria VMware ou pelo parceiro? Marcelo, tanto faz. Muitas vezes a própria VMware faz o assessment, tá? Isso vai depender do parceiro. Se o parceiro está capacitado para fazer o assessment, ele pode fazer. Se não, nós mesmos fazemos, tá? Tranquilamente. Então, pensando nessas camadas aqui, quando a gente fala de vSAN, basicamente eu estou falando o seguinte, eu vou virtualizar, ou seja, transformar em software não só a parte de computação e memória, mas também a camada de armazenamento. E não só a camada de computação, memória e armazenamento, mas a camada básica de rede. Então, toda a parte de rede que tá que já tem lá um pedaço virtualizado com o Standard Switch, por exemplo, do ESXi, ele vai agora ter uma camada adicional de virtualização, melhor, vai ter um upgrade de virtualização, que é o Virtual Distributed Switch. Então, dentro do vSAN, você já tem acesso ao Virtual Distributed Switch. E a gente já, com o vSAN, começa a entregar uma camada de automação totalmente integrada com o gerenciamento que vocês já conhecem. Então, quando a gente fala de vSAN, a gente está dizendo o seguinte, sabe aquele carinha que todo mundo conhece que é o vCenter? Você vai conseguir continuar fazendo tudo através do vCenter. Não muda nada. Mas agora você vai ter uma camada de automação no gerenciamento também do storage, que vai estar dentro do vCenter. Ok? E aí, o vSAN, ele vai virtualizar storage, computação e memória, e o VDS virtualizar a camada de network. Tudo isso dentro da mesma solução. E aí vai ser implementado junto com a camada de Software Defined Storage, o que a gente chama de SPBM. SPBM significa Storage Policy Based Management. Então, tudo dentro desse ambiente vai ser gerenciado através de políticas ou através de APIs. Tá? Aí o Anatólio pergunta qual a vantagem em relação ao Docker. São coisas diferentes, tá? Quando a gente fala de Docker, a gente está falando de container. O vSAN, ele vai funcionar tanto, ele é a camada de virtualização e de hiperconvergência para o ambiente de infraestrutura. Então, ele vai entregar a infraestrutura como serviço tanto para máquina virtual, aplicação legada, quanto para container. Tá? Então, na verdade, o vSAN ele vai suportar as duas coisas. A infraestrutura virtual que vocês já conhecem, ou o container, que é o que você está falando, Docker. Né? Então, o vSAN ele suporta esses dois mundos, o mundo, digamos assim, o mundo antigo e o mundo novo, né, que é o mundo do container. Para o vSAN, tanto faz, tá? Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida aqui? Até aqui? Beleza, então vamos lá. Então a gente vai entregar isso com maior simplicidade e com muito mais eficiência. Então um dos pontos aqui que é muito procurado quando a gente fala de hiperconvergência é a simplicidade, tá? A gente tem atualmente 150 novos clientes por semana implementando
vSAN. E hoje mais de 19 mil clientes já estão com o vSAN implementados. Por que isso? Porque eles estão querendo sair dessa arquitetura de 3 camadas que é muito baseada em hardware. Quem já implementou um storage, por exemplo, sabe quanto que é difícil fazer o cabeamento de storage, quanto é difícil fazer toda a configuração do storage, quanto demora para fazer isso funcionar, para poder começar a utilizar o storage, e depois quanto tempo demora para você fazer as configurações provisional 1, toda a complexidade que tem em torno disso daqui. Tá? Então, esse daqui é um exemplo. Para quem nunca instalou um storage, esse daqui é um manual de um storage moderno, tá? Não é um manual antigo, nada. Esse aqui é um manual de um storage moderno, explicando como que você faz o cabeamento, como se faz os stacks de gavetas de disco. Então, do lado esquerdo, a gente tem o mapa de como deve ser o cabeamento. E do lado direito, você tem um outro manual dizendo como ler o manual que está do lado esquerdo. Então, são 2 manuais diferentes. Um manual que ensina a fazer o cabeamento e outro manual que ensina como ler o manual. Tá? De tão complicado que é. Tá? Então, só para a gente fazer um pequeno resumo do que a gente viu nessa primeira parte. Tá? Então, em um ambiente de 3 camadas aqui, onde eu tenho os hosts de virtualização, o meu ambiente SAN e o storage, que é o que a gente chama de 3 camadas, eu adiciono um software, que é o vSAN, e eu elimino toda a camada de switch fiber channel e toda a camada de array de storage. Ok? Hoje, a maior parte dos ambientes parece que isso daqui, né? Um cluster de virtualização, a camada de virtualização, nesse caso com vSphere, máquinas virtuais, mas muita coisa não está sendo mostrada nesse desenho, a gente não percebe muita coisa que a gente faz no dia a dia. Se a gente pegar e olhar mais de perto para um desenho, ele vai aparecer muito mais com isso daqui. Tá? Então, eu tenho o meu cluster vSphere, eu tenho os discos internos nos servidores, eu tenho meus storage arrays fora desse ambiente, eu tenho minha camada de SAN, e eu tenho que ficar me preocupando com quais protocolos o meu storage suporta, quais os tipos de RAID que eu consigo entregar em determinadas marcas e modelos de storage, qual o nível de SLA que eu consigo entregar por cada storage, fazer zoning dentro do meu ambiente SAN, quais são as funcionalidades de cada storage array. Tem storage array que não vai entregar uma determinada funcionalidade, por exemplo, um snapshot, uma replicação síncrona ou assíncrona, por exemplo. Eu tenho que ficar me preocupando com a interoperabilidade da firmware, do driver, da BIOS, do sistema operacional de cada um desses componentes. Então, o sistema operacional do storage tem que ter os firmwares que são compatíveis com os firmwares que estão dentro da camada do switch SAN. E, por sua vez, tem que ser compatível com o firmware que está na HBA no servidor de virtualização. A LUM que eu estou utilizando para provisionar o data store, no qual eu vou colocar minha máquina virtual, tem que ter os serviços ou as funcionalidades do storage que eu preciso para aquelas aplicações. Então, se tem uma aplicação que precisa de determinada performance, eu tenho que escolher em qual data store ou qual LUM eu vou colocar para que ela caia num storage que tenha uma ótima performance. Então, isso vai fazer com que a infraestrutura vá ficando cada vez mais complicada de gerenciar. Cada vez mais complicada. E aí, quando a gente fala do vSAN, o que o vSAN faz? Ele elimina toda essa complexidade em volta da infraestrutura, tirando a necessidade de você ter o array externo de storage e ter um monte de data store e LUM. Fazendo como? Virtualizando a camada de disco que está dentro do servidor, criando um data store chamado vSAN e colocando todas as máquinas virtuais dentro desse data store. Então, agora eu deixei de ter aquele monte de operação para fazer dentro do meu ambiente. Eu tenho um único data store, tudo virtualizado, e os meus serviços de dados que antes estavam lá dentro do storage, agora estão na camada de software. Eles estão na camada das políticas de storage do vSAN. E essas políticas de storage eu posso implementar elas para cada uma das máquinas virtuais. E eu posso implementar essas políticas de forma diferente para a máquina virtual.
Eu posso implementar uma política para uma VM de banco de dados Oracle ou de banco de dados SQL, de uma política diferente para uma máquina virtual de Active Directory, de web server, de FTP. Então, eu tenho aplicações diferentes. Aqui falaram de Docker, container. Eu posso ter uma política de proteção de dados ou uma política de QoS específica para container. Eu posso ter uma política de performance específica para banco de dados. Eu posso ter uma política de replicação específica para Active Directory. E todas essas políticas são aplicadas a quente nas máquinas virtuais. Não preciso mais ficar me preocupando em configurar esses serviços lá dentro do storage ou em ficar fazendo migração de dados entre LUNs ou entre storage de diferentes marcas, diferentes modelos. Então, se você me perguntar se o storage morre, a gente elimina a necessidade de ter um storage externo. Tá? E aí você fica simplesmente com uma única camada chamada de camada hiperconvergente. Então você tem uma única plataforma de gerenciamento, que é o vCenter, e ele vai gerenciar essa única camada, que é a camada de hiperconvergência. Então, no dia a dia, isso vai simplificar não só a operação como um todo do ambiente, mas também vai facilitar e transformar de uma forma e acelerar, na verdade, todo o processo de provisionamento de novas aplicações. Então, hoje, quando que alguém pede uma máquina virtual nova para a gente, ou uma aplicação nova, a gente tem que ir lá pedir ajuda para várias áreas, né? Então, pede ajuda para a área de rede, requisita ali, de repente, uma LUN de storage, ou modifica uma funcionalidade na LUN, ou pede mais disco, tem que pedir mais gaveta, aí aplica os data services nessa LUN, depois essa LUN ela vai retornar com ID, a gente mapeia o data store, e aí sim eu provisiono a VM. No vSAN, simplesmente a gente entra no vCenter, provisiona a VM e aplica a política. É isso. Tá? Aí o Fábio está perguntando para a gente aqui se é possível usar os storages legados para não perder o investimento realizado. É possível, sim, carregar esse storage e integrar ele dentro da arquitetura hiperconvergente com o vSAN. O que o vSAN não vai fazer é usar os discos que estão no storage externo para provisionar a camada de virtualização de storage. Então, você consegue mapear um data store dentro da hiperconvergência com vSAN, mas ele vai ser um data store diferente, ele vai continuar sendo seu storage externo com serviços externos. O que a gente consegue fazer é entregar a mesma camada de gerenciamento para os dois tipos de armazenamento, o armazenamento baseado em software e o armazenamento baseado em storage tradicional, sendo gerenciados através da mesma ferramenta. Tá? Mas o vSAN, ele só vai virtualizar os discos que estão dentro da barriga dos servidores. O storage externo, ele pode também estar integrado, ou seja, suas máquinas virtuais que estão dentro da camada de hiperconvergência vão ter acesso ao storage externo, normalmente, como tem hoje, mas vão ser dois storages diferentes. Tá? E o que a gente precisa para a gente implementar a hiperconvergência? Ou qual que é o melhor momento? Né? Então, basicamente, o vSAN precisa de servidor. Servidor, rede e software. Então, em qualquer momento de refresh de servidor, você já pode começar a planejar o investimento para adquirir um servidor que seja compatível com o vSAN. Então, imagine o seguinte, eu estou em um momento em que eu preciso fazer o refresh das minhas blades, está acabando o suporte, ou preciso fazer o refresh dos meus servidores. Eu já vou ter que investir em novos servidores, em novos hardware, certo? Por que não entrar em contato com a VMware e verificar quais são os servidores que são compatíveis? Eu já vou ter que gastar dinheiro com o servidor.
Então, por que não gastar dinheiro uma vez só? Comprar servidores que são compatíveis com o vSAN, e aí, quando eu precisar substituir o meu hardware de storage, eu já estou utilizando o Data Store dentro da hiperconvergência, eu não preciso mais comprar storage. Um outro momento é, preciso comprar gaveta de storage. Por que não investir em hardware de servidor? Eu vou ter que investir em servidor de qualquer jeito. Em 2, 3 anos eu vou ter que investir em servidor. Então, ao invés de comprar gaveta de storage, que eu vou precisar ficar fazendo refresh de storage o tempo todo, vou atrás do vSAN, vou atrás dos servidores que estão certificados para funcionar com o vSAN e implemento o storage baseado em software, e aí eu já começo a utilizar a hiperconvergência e já começo a modernizar a infraestrutura. Tá? E isso vai me dar maior liberdade inclusive para escolher qual é o modelo de deployment que eu vou fazer com o meu vSAN. Eu tenho basicamente on-premises, né? Eu tenho 2 modelos para implementar vSAN, tá? Eu tenho os Red Nodes. Então, o que é o vSAN Red Node? O vSAN Red Node é o seguinte, você tem o software do vSAN, que é licenciado da mesma forma que o hypervisor por socket, só que você escolhe qual é a marca e modelo de servidor que você quer implementar. Ah, eu gosto de HP, ou eu tenho o melhor preço com a Dell, ou eu gosto de Inspur, gosto de Ericsson, gosto de Hitachi, gosto de Huawei, gosto de Lenovo. Eu posso escolher o modelo, o fabricante, e ir lá e instalar o vSAN nele. E eu posso misturar esses fabricantes no mesmo cluster vSAN. Tá? O Sancho, boa tarde. Ele está perguntando aqui, preciso comprar o vSAN ou sou obrigado a comprar o SimpliVity, Nutanix, VxRail, HyperFlex? Tá, vamos diferenciar duas coisas, fazer um parênteses aqui, diferenciar algumas coisas, tá? O vSAN é a hiperconvergência da VMware. A VMware só trabalha com software, tá? Então, é por isso que a gente tem esse tipo de implementação que é a do Red Node. Você escolhe qual é o fabricante de hardware que você quer implementar. Então, a resposta é, você pode comprar só o vSAN, tá? Pode comprar só o vSAN. As outras arquiteturas que você citou aí, o SimpliVity, a Nutanix, VxRail e HyperFlex, vou tirar o VxRail para a gente falar do VxRail já já. SimpliVity, Nutanix e HyperFlex são arquiteturas de hiperconvergência baseadas em appliance, não é baseada em servidor Red Node, como a gente está falando aqui, eles são baseados em appliance. Então você fica preso a um fabricante de hardware. Você comprar HyperFlex, você só vai poder comprar servidores da Cisco. Só vai poder comprar, na verdade, servidor não, appliances da Cisco para instalar HyperFlex. Você vai comprar SimpliVity, você só vai poder comprar nós de SimpliVity da HP. Da Nutanix é a mesma coisa. Acho que a Nutanix tem 2 opções. Acho que é a Lenovo, acho que hoje é a Lenovo, o Lenovo Supermicro, alguma coisa assim. Mas é appliance. Então você tem que sempre manter, você vai ficar amarrado de novo em um fabricante de hardware e comprando hardware especializado para fazer aquilo funcionar. Tá? O VxRail, e aí são arquiteturas específicas. SimpliVity funciona de um jeito, o Nutanix funciona de outro jeito, o HyperFlex de outro. Tá? O VxRail é uma arquitetura baseada em appliance da Dell, também baseada em appliance, mas a implementação dentro do VxRail é feita com o vSAN. Legal? Então, são 4 arquiteturas aí que você citou. As 4 são baseadas em appliance, ou seja, tudo baseado em hardware, mas a SimpliVity, Nutanix e HyperFlex tem uma arquitetura própria e o VxRail é a versão appliance, digamos assim, do vSAN, tá? Que é o que eu já ia falar aqui logo em seguida. Então, a gente tem a opção de colocar vSAN dentro de servidores certificados, de nós certificados para vSAN, e aí escolhe-se a marca, modelo, ou você, se você quiser, você pode ir para uma arquitetura de vSAN baseada em appliance, que é o VxRail. Tá?
Aqui eu coloquei a nuvem pública, né? Porque o vSAN ele também está presente nos serviços de nuvem pública da IBM e nos serviços de nuvem pública da Amazon. Então, se vocês estiverem olhando para a nuvem pública, existe possibilidade de você conseguir, através de contratos de infraestrutura como serviço, conseguir utilizar o vSAN dentro da Amazon ou dentro da IBM. Tá? E aí o Enoch perguntou, existem diferenças técnicas do vSAN e do VxRail? Enoch, as diferenças, elas são as diferenças, basicamente são as características da implementação que ela tá sendo feita. Tá? Então vamos pensar no seguinte, pensa num modelo de appliance. O appliance ele é um hardware fechado, né? Então, você não consegue adicionar nem modificar os dispositivos que estão naquele appliance. Vamos supor que você queira, dentro do appliance de VxRail, você queira colocar uma HBA. Tá? Você não pode, porque ele é um appliance. Né? Eu quero usar um modelo de disco X, um modelo de disco Y. Você não vai conseguir muitas alterações, porque ele é um appliance. Eu quero colocar a appliance da Dell e a appliance da Intel no mesmo cluster. Você não consegue, porque, como eu disse, é um modelo mais fechado. Tá? O vSAN, ele é a hiperconvergência baseada em software. Então, basicamente, ele vai te dar essa liberdade de escolha. Eu vou querer usar um servidor da Intel, um servidor da Dell, um servidor da HP, um servidor da Lenovo. Você tem mais escolhas e você tem maior poder de customização. Então, você pode pegar um servidor da Dell, por exemplo, instalar o vSAN e aí colocar uma HBA, colocar mais memória, etc. Tá? Então, é isso aí, pessoal. E aí, isso é o que a gente chama de fundação digital. Tá? Por que a fundação digital? Como eu falei para vocês, a hiperconvergência ela é a plataforma essencial para a gente conseguir montar o nosso software, a nossa infraestrutura baseada em software. E aí, muita gente que está acostumada com arquitetura em 3 camadas acaba ficando preocupado com relação à performance. Né? Poxa, eu vou poder colocar o meu banco de dados Oracle, o meu banco de dados SQL, né, meu MySQL, meu SAP HANA dentro do vSAN? E a resposta é sim. Né? Hoje, 65% das implementações de vSAN são feitas para suportar aplicações críticas para o negócio. E não é só performance, é disponibilidade também. Tá? E por que isso? Como que a gente consegue entregar mais performance? Tá? E aí, até respondendo aí, o Santi está perguntando, você pode explicar de novo a diferença entre o VxRail e tal? Então, basicamente, a diferença é essa daqui. Ó. Quando a gente fala de HCI típico, o HCI típico são aqueles nomes que você falou ali, Nutanix, SimpliVity, Hyperflex. Tá? O HCI típico, ele precisa ter uma VM, que vai ser a VM que vai virtualizar a máquina, uma appliance virtual que vai virtualizar o storage. E essa máquina virtual, ela acaba ficando sempre entre a máquina virtual com a aplicação e o hypervisor. Então, ela passa a ser um gargalo, um ponto crítico e um ponto único de falha. Quando a gente fala de vSAN, o vSAN está integrado no vSphere. Ele está dentro da camada de virtualização. E aí você não precisa ter uma máquina virtual dedicada em cada nó para poder fazer a parte de virtualização de storage. Tá? E aí o Gilbert está perguntando, é possível a gente criar o vSAN com apenas 2 servidores? É possível começar com 2 nós, tendo um componente fora externo chamado witness. Tá? Mas é possível sim começar com 2 nós. E aí com o vSAN, como eu não tenho uma máquina virtual dedicada para ficar fazendo, para ficar consumindo recurso, eu tenho uma melhor utilização de memória CPU, vai ficar mais memória CPU disponível para as aplicações, e eu tenho tudo centralizado no vCenter e eu consigo usar, por exemplo, o DRS que eu não posso usar nas outras arquiteturas. Tá?
O Enoch pergunta aqui, storage de legado terá as características dos data stores do vSAN? Não, o storage de legado vai ter características próprias, tá? O vSAN não vai virtualizar nenhum storage externo. O vSAN só licencia os storages, os discos que estão dentro do servidor, só. O máximo que é possível é mapear o storage externo para dentro da hiperconvergência para que você continue usando o storage externo como storage externo mesmo, tá? Então, nas outras arquiteturas, o que você tem é isso daqui. Primeiramente, a máquina virtual ela tem que se comunicar com a VM de storage, depois ela tem que se comunicar com a outra VM de storage para depois fazer o I/O, comitar o I/O nos discos, né? Então, é muita latência e o storage VM acaba se tornando um gargalo, tá? Sendo que, quando a gente fala de um ambiente com vSAN, a máquina virtual ela conversa diretamente com o hypervisor e o hypervisor conversa com os discos. Então, usa muito menos caminhos para fazer o I/O, ou seja, o caminho do I/O é muito limpo e muito menos recurso de processador e memória. Tá? Falando um pouco de SAP HANA, por exemplo. O vSAN é a única arquitetura de SAP HANA que o único appliance de hiperconvergência certificado para SAP HANA, que vai entregar acesso total ao socket CPU. Todas as outras arquiteturas hiperconvergentes vão entregar somente metade dos processadores, tá? Com relação à escalabilidade, então, dentro do ambiente vSAN, você pode aumentar a capacidade colocando mais disco e aumentar processamento e capacidade colocando mais nós. Então, você consegue fazer scale up ou scale out, tá? Todas as ferramentas de gerenciamento, tanto a instalação do cluster, adicionar hosts no cluster, fazer as configurações, é tudo realizado na mesma interface do vCenter. É muito simples de gerenciar, tá? É possível fazer implementação de replicação síncrona entre sites para continuidade de negócios e também de replicação assíncrona, usando um site secundário ou até um ambiente de nuvem pública para criar um ambiente de DR. Tá? Então, é possível, por exemplo, começar um ambiente on-premises, utilizar as ferramentas que a gente já conhece da VMware, vRealize Suite, tá? Para gerenciar esse ambiente, estender esse ambiente para um data center secundário, e aí utilizar Strategy Cluster, se quiser, ou utilizar o vSphere Replication, e criar um ambiente de DR num ambiente de cloud pública, por exemplo. Tá? Com relação às aplicações que a gente suporta, a maior parte das aplicações virtualizadas são suportadas, inclusive as aplicações que exigem mais performance, mais I/O e menor latência. Como vocês estão vendo aqui, Oracle, SAP, SQL, banco de dados da InterSystem. Alguém falou de Docker, Kubernetes. Sim, TOTOS também. Tá? TOTOS também porque TOTOS é baseado em uma base de dados ou SQL ou Oracle. Tá? Então, fiquem tranquilos. Tá? Ambiente de End User Computing. Né? Ambiente nativo da nuvem, Splunk, Cloudera, Hadoop, tudo isso é suportado dentro do ambiente de vSAN. O Vitor França aqui perguntou aqui para a gente, os discos precisam ser todos flash? Não precisam. É possível você criar um ambiente que a gente chama de híbrido. Então, você vai ter uma camada de flash que vai ser a parte cache. Então, é uma camada totalmente flash, bem pequenininha para fazer o cache. E o resto são os discos mecânicos. Apesar de hoje, a gente ter basicamente aí 90% dos assessments e dos sizings que a gente faz, eles saem com discos flash, porque o preço de você comprar disco flash dentro de servidor é muito menor do que comprar disco flash em storage. Então, na hora que os clientes veem os preços dos fabricantes de servidor dos discos flash,
eles acabam indo totalmente 100% flash. Mas é possível ter vSAN com um ambiente híbrido, ou seja, um pedacinho, um pouquinho de flash e um pocão lá de disco mecânico. Tá? E, finalizando aqui, esse ano a gente foi reconhecido pelo Gartner Peer Insights, que significa o quê? Que vários clientes nossos foram lá no site do Gartner e recomendaram a VMware pela arquitetura hiperconvergente. Então, os clientes estão satisfeitos, né, bem satisfeitos com a arquitetura. E em uma outra análise do Gartner, na qual ele analisa aí 4 fornecedores de hiperconvergência e de Software Defined Infrastructure, a VMware foi a que levou as notas mais altas. Então, aí dos 23 itens, né, que o Gartner analisou, a gente levou o nível máximo de nota em basicamente todos eles, né, ou em 70%, 80% deles. E um outro ponto para a gente notar nesse gráfico, tá, é que a gente tem vários outros fabricantes aí que eles têm funcionalidades que estão faltando, né, e no caso da VMware a gente não tem nenhum critério faltando, tá. Esse é o meu último slide, legal? Então, vocês pediram para mim o e-mail. Meu e-mail está aqui nesse último slide, ok? Meu Twitter está ali também. Eu tenho mais 2 perguntas aqui. Eu vou ficar até as 4 horas respondendo perguntas se vocês tiverem dúvidas, tá? Então, eu tenho aqui uma dúvida do Gilbert. Gilbert, é possível termos 3 tiers de disco SAS, SSD SAS SATA? Não, porque a tierização do vSAN ela não funciona dessa maneira, tá? Basicamente, você vai ter 2 tiers. Ou você tem SSD e SAS, ou você tem SSD e SATA. Basicamente, os fabricantes de nós de hiperconvergência, eles não estão mais utilizando tecnologia SATA. Os discos SATA eles estão se tornando obsoletos por causa da tecnologia que vai lá dentro do disco, que é uma tecnologia chamada AHCI. É uma tecnologia que já tem mais de 25 anos. Então, como ela não dá performance e tudo, e você tem a tecnologia SAS de 12 GB, ela acabou virando padrão basicamente no mundo de storage. Os fabricantes de disco estão todos criando discos, colocando no mercado, ao invés de colocar disco SATA, puramente SATA no mercado, com 6 GB, né? Estão colocando os discos Nearline SAS. Então, basicamente, ou você tem um vSAN totalmente flash, ou você tem ele com 2 camadas, SSD com SAS, SSD com SATA, ou NVMe com SAS, por exemplo. Então, você sempre vai ter 2 camadas, não dá para fazer com 3, tá? Você pode ter um outro cluster, e aí esse outro cluster com uma camada SSD e SATA, por exemplo, e aí você pode fazer a movimentação de dados entre clusters, né? O Fábio Souza perguntou, vSAN garante redundância dos dados em caso de perda de disco na barriga dos servidores ou a redundância fica dependendo do RAID criado na instalação dos servidores? Não, exatamente as políticas que a gente cria dentro do vSAN, elas vão garantir o nível de redundância que você vai dizer para as políticas qual é o nível de redundância que você quer para aquelas máquinas virtuais. Então, existem vários níveis de redundância. Os mais comuns são RAID 1, para você poder perder um servidor de uma vez só, ou RAID 5, também com o mesmo nível de redundância, ou RAID 6. Esses são os mais comuns, mas tem como você criar outros níveis de redundância, o vSAN suporta outros níveis de redundância, tá? Mas basicamente, você tem RAID 1, RAID 5 e RAID 6, que são os mais comuns, tá? E isso tudo feito na camada de virtualização, não é necessário criar nada na camada de RAID. O Enoch, de novo, para vSAN, é ideal utilizar servidores do vSAN Ednode, certo? Ou posso aproveitar qualquer configuração desde que tenha discos flash?
O ideal é que você... isso vai depender um pouco, tá? Depende da idade dos servidores que estão dentro do ambiente hoje. Então, se a gente pegar um ambiente que os servidores, o refresh de servidores foi feito aí mais ou menos um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente pode levantar quais são as configurações desse servidor. A gente precisa do part number do disco, modelo de controlador, uma série de itens, e validar se esses modelos de componentes que estão nesse servidor, se eles estão dentro da nossa matriz de interoperabilidade de hardware. Se tiverem, dá para reutilizar os servidores que estão lá, tá? Se é melhor usar RedNode ou não, se você tiver num momento em que você vai fazer refresh de servidor, então já aproveita para fazer o refresh e adquirir o RedNode. Se não, dá para a gente fazer isso, levantar os itens e bater na matriz. O vSAN faz compactação, deduplicação de dados, faz os dois, mas faz compactação e deduplicação de dados, sim. Tá? E eu tenho mais uma pergunta do Carlos. Qual é a recomendação para a utilização de aplicações banco de dados Oracle, máquina física ou virtual? Depende, Carlos. Com relação à performance, se é máquina física ou virtual, tanto faz. Hoje você tem o mesmo desempenho nos dois lados, tá? Agora, o que vai realmente definir se você vai virtualizar seu banco de dados Oracle é o quanto você precisa licenciar, o quanto você tem de licença da Oracle para as CPUs, ou para os cores de CPU que você vai colocar hoje, né? Então, se você tem aí 5 servidores Oracle, por exemplo, físicos, você pode virtualizar isso e reduzir para 2 ou 3 servidores virtuais e colocar em um cluster pequenininho de vSAN. Só que tudo isso tem que ser feito com a ajuda de uma calculadora para ver quanto você tem de licença e quanto você vai ter de cores físicos dentro do cluster. Porque hoje o que mais causa dúvidas na virtualização de banco de dados Oracle não é o desempenho ou disponibilidade, porque a disponibilidade do ambiente virtual é maior do que a disponibilidade do ambiente físico. O que causa mais dúvida hoje é quanto que eu vou pagar de licença a mais no meu ambiente Oracle. Porque a Oracle ela tem um modelo de licenciamento para ambiente virtual justamente para impedir que o cliente virtualize os servidores da Oracle, tá? Para que você vá para a nuvem da Oracle, esse tipo de coisa. Então, o foco, né, da virtualização do banco de dados, ele não é tanto se é físico ou virtual por conta de performance ou disponibilidade, sim por conta de licenciamento. É isso que tem que ser levado em consideração, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? O Renato já falou aqui, o Renato também falou, migrou para vSAN, mas decidiu alterar de Oracle para MS SQL. Essa é uma saída. A Microsoft hoje com o Microsoft SQL, ela tem várias formas de licenciamento mais flexíveis do que a forma de licenciamento da própria Oracle, né? Tem o Software Assurance também, de repente, para garantir a mobilidade de licença. E também tem outras formas de replicação, que são formas mais modernas, né? De replicação entre para fazer cluster de Microsoft, etc. Então, seria uma outra ideia. Mudar o fabricante de banco de dados também é uma outra ideia. A gente tem bastante case, tanto com Oracle quanto com SQL. Tá? Inclusive, por exemplo, dá para você manter os seus bancos de dados físicos, se você não quiser ter problema em calcular a licença, tal, achar que não é o momento, ou não é o momento para mudar para outro banco, você pode manter eles físicos, mesmo assim usar o storage do vSAN para prover o armazenamento para o Oracle através de iSCSI. Através do vSAN você consegue expor
um pedaço do Data Store vSAN através de iSCSI para alguma aplicação que esteja do lado de fora, não esteja virtualizada, por exemplo. Tá? Mas bom ponto aí, Renato. Obrigado. Pessoal, alguma dúvida? Você poderia falar um pouco da solução de backup? Então, hoje, em termos de backup, o que a gente tem dentro do ambiente virtual, nativo, é o snapshot do vSphere, né? Que eu não chamaria de backup, tá? Ele ajuda para algumas coisas, mas ele não é a solução ideal para você fazer backup, né? Ele ajuda para fazer um kiss ali, ou se você for fazer alguma mudança na máquina, você tira o snapshot antes de fazer para você voltar rapidamente. Então, hoje a gente, todas as funções de backup, elas são terceirizadas, né? Então, eu tenho a API dentro do vSAN, o vSAN tem uma forma específica de tirar snapshot, mas tudo é gerenciado por ferramentas de terceiro. Ferramenta da Vim, por exemplo, ferramentas da EMC, da Dell EMC, por exemplo, tá? E a gente tem uma parceria também com a Dell EMC, que a gente tem uma suíte de backup da Dell EMC que se integra ao vSAN, tá? Mas basicamente todas as soluções de backup de mercado, como eu citei a Vim aqui, por exemplo, a Zerto, tal, essas soluções elas se integram com as APIs do vSphere e do vSAN. Agora, a gente tem no nosso roadmap aí, entre 3 e 6 meses, para ter uma solução de backup nativa do vSAN. Tá? Não posso falar muito sobre isso agora, mas em breve vocês vão ver uma solução de backup realmente nativa, integrada ali ao vSAN, que não necessitaria, por exemplo, de solução de terceiros. Tá? A vantagem em usar o Fábio Souza. A vantagem em usar o vSAN sem discos na barriga do servidor? Não tem como. Se você não vai usar disco na barriga do servidor, então você não precisa de vSAN. Aí a parte de virtualização de rede, por exemplo, você pode fazer só com o VDS, que está dentro da versão Enterprise do vSphere. Você faz vSphere com VDS e pronto. O vSAN, ele vai virtualizar tudo que está na barriga do servidor. Se você não tem disco na barriga do servidor, não existe necessidade de ter vSAN, tá? Eu posso manter o vSAN fazendo backup com a nova solução ou tenho que comprar uma ferramenta de backup? Então, você está falando da solução que eu disse aqui que está em roadmap, né? Depois dela lançada, você não vai precisar, não teria necessidade de ter uma solução de backup de terceiros. Tá? Por enquanto, sim. Por enquanto, precisa, porque a gente não tem catálogo de snapshot hoje, e a gente não tem... E o snapshot do vSphere, ele serve para algumas coisas específicas. Ele não necessariamente é uma solução para você fazer backup, para fazer versionamento de backup, tá? Para você gerenciar ciclo de vida de backup. A solução de backup ela tem características muito próprias ali para você ter também uma disponibilidade alta dos dados. Hoje a gente não tem isso dentro do snapshot do vSphere, mas tá aí basicamente na esquina, tá chegando aí, tá? E aí não haveria necessidade, apesar de que vai continuar tendo integração com todas as soluções de backup do mercado, tá? Mais dúvidas, pessoal? Então são 4:03 agora. Obrigado. Tem aqui mais 2 dúvidas. Vou matar as 2 dúvidas e aí, ó. O Enoch, a única diferença do VxRay é que é appliance e ele não acrescenta outras funcionalidades ao vSAN. Sim, a única diferença do VxRay é que ele é appliance, né? Funcionalidade não. O que vai ter talvez diferença é uma integração
do 0800 para abertura de chamado, por exemplo. Tá? Então, se você compra uma solução de vSAN com licenciamento open, você tem o contato da VMware para abrir chamado daquilo que for VMware e o contato do fabricante de hardware para abrir chamado daquilo que for relacionado ao servidor, né? No caso do appliance, você tem um ponto único de contato que é a Dell. Né? Então, você vai ligar para a Dell para abrir chamado relacionado ao appliance. Tá? Então, acho que esse é um ponto a levar em consideração. Se você quer ter um único ponto de contato para o suporte, a sua solução é o VxRail. Tá? Mas não é uma feature, né? É mais uma facilidade no sentido de ter o suporte. Tá? Aí eu tenho mais uma dúvida aqui. Muitas revendas estão dizendo e justificando para não comprar as soluções com Nutanix, VxRail, etc. Então, aí você pergunta assim, né, Sancho, o que é verdade ou mentira? Eu não sei, porque eu não sei do que exatamente você está falando aqui, né? O que é verdade e o que é mentira? Se você quiser me ligar depois para a gente conversar melhor, fica à vontade, manda um e-mail, te mando o telefone, tudo. Mas é que aqui acho que por causa do chat, tudo, não dá para saber exatamente do que você está falando aqui, tá? Então, difícil dizer o que é verdade e o que é mentira, porque eu não sei exatamente do que você está falando aqui nesse caso, ok? Vamos ver aqui, ó, no storage convencional, temos possibilidade de clonagem de volumes. Existe algo similar na hiperconvergência? Na hiperconvergência, você não tem volume, né? Então, você consegue clonar as máquinas virtuais. Porque na hiperconvergência, o que a gente faz basicamente com o vSAN, a gente desaparece com o storage. O volume, ele deixa de existir. Você tem, na verdade, uma área de software defined storage que vai crescendo de acordo com a quantidade de nós e você pode clonar as máquinas virtuais que estão ali dentro. Você não tem um volume para clonar, legal? Elas falam que é só comprar o Sancho, comprar servidores vSAN que você vai ter os mesmos recursos. Isso, então, exatamente, assim, a solução de hiperconvergência, o vSAN, ele está dentro do VxRail e está dentro e pode estar dentro do RedNode. As funcionalidades são as mesmas. As funcionalidades são as mesmas. Se vai ficar mais barato o projeto, vai depender muito do fabricante de hardware. Se você escolher um fabricante de hardware que não tem fabricação local no Brasil, por exemplo, ou um modelo de servidor que não tem fabricação no Brasil, esse projeto pode ficar mais caro do que um projeto de VxRail que tem fabricação no Brasil, por exemplo. Tá? Então, tudo isso vai depender de como você está gerenciando o seu projeto. As funcionalidades do vSAN, elas são as mesmas dentro do VxRail e no RedNode. São exatamente as mesmas. Tá? Eu diria mais, que no RedNode você tem algumas funcionalidades adicionais, por exemplo, mapear um storage externo para dentro da hiperconvergência, você não consegue fazer no VxRail. Você tem a funcionalidade de poder misturar modelos e marcas diferentes dentro do mesmo cluster quando está usando o RedNode. Então, são características adicionais que você tem no modelo RedNode, ele é mais aberto, mais flexível, que você não teria no VxRail. Mas, como eu falei, no VxRail você tem outras características que talvez sejam interessantes para você. Tem que pesar. Você tem o 0800 da Dell EMC, você pode ligar lá e abrir um chamado do VxRail com um ponto de contato. Tudo depende de quais são as características que são mais importantes para você, tá? Se você prefere ter a liberdade de escolher o hardware e poder mudar o hardware, flexibilidade, ou se tudo bem você ficar preso a um fabricante de hardware, mas você ter a facilidade de ter um único ponto de contato.
Obrigado, Marcos. Pessoal falando, Samuel, obrigado, pessoal, Fábio. Ainda bem que vocês gostaram da apresentação. Pessoal, fiquem à vontade para me escrever. Vamos conversar melhor aí. E bom, eu sei que hoje ainda é quinta, né? Mas como a gente não vai se falar amanhã, bom fim de semana, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês, hein? Muito obrigado, Diego, pelo seu tempo, pela apresentação. De igual maneira, vamos enviar a gravação para todos os participantes e esperamos que possam nos acompanhar em algum outro webinar que realizemos. Obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.